A gente vai trabalhar, então, um pouquinho agora com as variáveis pré-analíticas da coleta de sangue. Depois eu vou falar um pouquinho de variável analítica, variáveis pós-analítica, e a coisa vai andar de uma forma muito natural. Horário da coleta, gente. O horário recomendado e padronizado é entre 7 e, eu diria assim, o ideal, entre 7 e 9, 9 e meia da manhã. O aceitável, entre 7 e 10, 10 e meia, 11 horas estourando. Tá? Eu não acho bacana fazer uma coleta meio-dia, uma coleta meio-dia e meio, principalmente de aqueles exames assim, hormônios, já conversamos sobre isso. Os hormônios têm picos circadianos, né? Tem hormônios que são produzidos mais cedo da manhã, tem hormônios que são produzidos, enfim, nas mais diversas horas, tem picos em determinados horários, tipo cortisol, né? Então, sim, a gente tem que buscar padronizar um horário de coleta no laboratório, até porque isso ajuda a rotina a andar depois também. Quando a gente termina as coletas, é normalmente aí que a gente vai para os setores de produção, começa a processar as amostras, começa a realizar os exames. Então, imagina, se tu fica a manhã inteira fazendo coleta, pega um laboratório aí que trabalha uma, duas pessoas, vai tu tá lá para rodar um hemograma, chegou uma coleta. Vai rodar uma bioquímica, chegou outra coleta. Então, é bom a gente dar uma padronizada em termos de horário de coleta. Algumas experiências interessantes. Alguns laboratórios, acho que eu comentei na aula de ontem, alguns laboratórios já estão fazendo agendamento de coleta para evitar aquela pessoa que tem aula às 8 horas da manhã, chega 5 para 7 no laboratório e reclama porque saiu às 8h10. Né? Então, às vezes também o cliente não colabora. Então, tem aula às 8, tem que chegar uns 20, 30 minutos antes, porque e se a recepção estiver cheia? E se a gente tiver com uma punção difícil e demora um pouco mais no paciente? Né? Claro que o cliente não quer nem saber disso. Então, esse tipo de orientação, em alguns locais, então, já estão fazendo o horário agendado de atendimento e tem pessoas que relatam que tiveram bons resultados e pessoas que relatam que não funcionou para elas e elas simplesmente aboliram isso da rotina. Os pacientes estão indo ao laboratório cada vez mais tarde. É uma informação importante aí que vocês estão tendo, tá? Mas cuidado, muito cuidado. Eu já coletei uma testosterona de um amigo não, conhecido meu, a 1 e pouco da tarde. Falei para ele, cara, não é o horário adequado. Ele, não, é que, Rafael, eu estava fazendo fisiculturismo, eu estava fazendo uso de anabolizante, começou a me dar uns problemas. Eu fui no médico e ele pediu para eu parar e para eu tomar, e para eu fazer um teste de testosterona para ele poder entender o que está acontecendo e fazer algum tratamento. O que que aconteceu? Esse paciente já estava tomando testosterona exógeno, né? O organismo dele já estava produzindo menos. Ele ainda foi coletar 1 hora da tarde, 1h30 da tarde, a testosterona dele deu lá embaixo. E o médico, é óbvio que viu aquele resultado e falou, não, esse resultado não pode ser verdadeiro, não tem como ser verdadeiro. Aí esse meu conhecido, o que que ele fez? Ele foi em outro laboratório, outro dia, no horário correto, fez o exame e realmente deu um valor diferente. Então, o nosso resultado estava errado? Não. Nosso resultado estava certo para aquele horário que foi coletado. Então, ele não refletia, na verdade, a realidade da fisiologia do paciente em relação à testosterona. Mas ele não estava errado. A dosagem do equipamento, o equipamento não errou, a gente não errou. A gente errou, eu, no caso, errei em permitir coletar fora daquele horário preconizado. Esse foi o meu erro. Ah, e a partir daquele dia, então, a gente nunca mais fez esse tipo de coleta. Cuidado aquelas curvas glicêmicas, as pessoas chegam às 10 horas da manhã. Gente, todo mundo meio-dia e meia, 1 hora, está com fome. Tá? Então, às vezes, as pessoas começam a passar mal na recepção, porque estão ali até 1, 2 horas da tarde, sem poder ingerir nada, está fazendo uma curva, não pode ingerir nada, só água. E aí, como é que as coisas vão ficar? Tá? Então, o horário da coleta é uma coisa bacana. Como hoje a gente tem que liderar a hora que atendeu o paciente no laudo, né? A hora que atendeu o paciente e a hora que liberou o resultado, hoje isso praticamente já vai de uma forma automática para os laudos. Quem ainda não tem isso no seu sistema, eu sugiro, fez uma coleta num horário diferente, por orientação do médico, por insistência do paciente, seja o que for, coloca uma observação no laudo. Amostra coletada a tal hora. Glicemia, vai fazer uma glicemia às 3 horas da tarde. A chance de ter um valor extremamente alto é muito grande, à 1h30 da tarde, pós-refeição. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, tá? Em relação ao jejum, a gente já conversou bastante, né? Eu acho que eu já falei lá na primeira aula, eu ainda oriento os pacientes a fazer jejum de 8 a 10 horas, no máximo 12 horas,
tá? A importância a gente já falou, é a questão da lipemia da amostra, a questão da influência da dieta alimentar na glicemia e no triglicérides, tá? Lembrar que se essa amostra estiver lipêmica, ela vai interferir em vários resultados laboratoriais, ela vai aumentar a absorvância do teste por causa daquela lipemia, ela vai influenciar em hormônios, ela vai influenciar em hemoglobina, ela vai influenciar em uma série de resultados laboratoriais. Então, o jejum correto é algo bastante importante. Ok, Rafael, mas eu trabalho no pronto atendimento, os pacientes não têm como ter jejum. Show de bola. É muito provável que os médicos que trabalhem ali vão analisar o teu resultado sob essa ótica. E se tu começar a perceber que eles estão tendo uma dificuldade ou achando que o teu resultado está errado, tem que chegar lá e trocar uma ideia com eles. Ó, o que está acontecendo? Ah, não, não sei o quê. Ó, vou contar uma historinha bem simplesinha para vocês. Tá? A gente atendia o Hospital da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Então, o que que acontecia? Às vezes os policiais faziam a ronda deles durante a madrugada e a cada 3, 4 meses eles tinham que fazer inspeções periódicas. Então, eles saíam do seu trabalho e já iam direto, 7 horas da manhã, para que o médico atendesse esse paciente e prescrevesse os exames e ele já fizesse os exames. O que que acontecia? Como esses militares, eles já vinham de uma noite de trabalho, o hospital deixava na recepção ali, antes do médico chamar, uma térmica de chá e uma térmica de café, adoçados. O que que aconteceu uma época, num invernão lá, começou a aparecer um monte de glicose nesses pacientes. 106, 108, 110, 115, 120, 101, 106, 108. Entenderam? Um valor que não era o normal da nossa população. A gente vai pegando isso, né? Ah, como é que está dando tão altas glicose? Aí fui olhar o controle de qualidade, estava ok. Fui olhar o PNCQ, estava ok. Estava tudo perfeito, não tinha o que fazer. Mas os médicos começaram a me chamar, de Rafael, tua glicose está muito alta, não sei o que, não sei o que lá. E a gente conversou e puxa daqui, puxa dali. Quando eu estou saindo do consultório do médico, eu vejo um militar em pé, tomando um café, se servindo de café. E ele me falou assim, ah, o senhor quer? Eu digo, eu quero. Eu conhecia, né, a pessoa. Quando eu tomei um gole de café, meu Deus do céu, era uma calda aquilo, era uma doçura que não fazia sentido. Imediatamente eu voltei no consultório do médico. Digo, tu quer normalizar as glicoses dos pacientes? Quero. Tira a térmica de chá e de café da recepção do laboratório. Então, às vezes a gente quer fazer um agrado para o paciente, ter uma balinha, ter alguma coisa assim, mas a gente tem que pensar que isso pode influenciar no jejum que ele está fazendo. Ok? Alguém tem alguma história, alguma dúvida para contar sobre horário de coleta, jejum, alguma coisa assim? Com menos de R$ 3 por dia, você já pode se tornar membro da UFAC Brasil, ter acesso ao curso completo dessa aula e conteúdo exclusivo todo mês. Bom, então vamos seguir com o conteúdo. Professor, Oi. professor, eu tenho uma pergunta, mas não é sobre isso, sobre coleta. Mas você falou aí no início que o biólogo ele não pode coletar, não é isso? O biólogo graduado em biologia. Até onde eu sei não pode, a não ser que tenha mudado alguma coisa. Aham. Mas, assim, mesmo com um curso de flebotomia, ou um curso de coleta, ele fazendo, não pode fazer essa coleta? Olha, mas bem assim, ó, tu sabe que o nosso país ele é gigante, a gente tem, Ah, às vezes, interpretações diferentes da lei. Então, o que que eu sempre digo assim, ó, pergunta para o conselho da profissão do biólogo, pergunta para o conselho do CRF ou do CRMB. A gente lá no sul, eu nunca trabalhei com biólogo no laboratório, mas algumas sim. pessoas trabalhavam e eles não coletavam material, eles só processavam, rodavam as amostras, liberavam o resultado. Não podem ser responsáveis técnicos, né? Então tem Sim. uma Eu, questão legal. Eu achei muito curioso porque eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Realmente, eu nunca vi um biólogo coletor, né, de sangue, nunca tinha visto. E aí você levantou uma situação assim que eu fiquei refletindo aqui, realmente, eu nunca, né? Será que mesmo com o curso e tal, mas um biólogo realmente eu Eu nunca tinha posso visto. Não. fazer Foi um uma parênteses curiosidade. também? Posso falar Claro, também, professor? fica à Pode. vontade. Olha, eu tenho uma bióloga na minha equipe, ela é super competente, ela já coleta há muito tempo, ela fez biologia, mas eu consultei o meu conselho É, e como
E como uma pessoa pós-graduada em análises clínicas que Ah, ela pode colher sim. pós-graduada. Isso. Pós-graduada pode. Ela tem E aí curso de ela fez uma especialização em especialização análises clínicas, em análises clínicas. mas O só graduado Conselho, não pode. o Conselho do Espírito Santo permitiu. Ótimo, perfeito. Assim, gente, eu não sei se tem biomédicos aqui, tá? Mas eu fui um dos primeiros laboratórios no interior do Rio Grande do Sul que dei estágio para os biomédicos. E fui muito criticado pelo Conselho de Farmácia. Eles chegaram a ligar para o laboratório e me questionar por que que eu estava dando estágio para biomédicos, aquela briguinha que eu não consigo entender. Para mim, não me interessa se ele é farmacêutico, biólogo, biomédico, a pessoa é competente, ela sabe fazer as suas funções, sabe? Então, beleza. É isso que a gente quer dentro do laboratório. Com aqueles cuidados, né? Que foi atrás, essa pessoa fez uma especialização. Então, aí ela ficou habilitada. O que eu quero dizer, eu vou repetir, é que quem tem só a graduação não tem as disciplinas e, então, consequentemente, não pode fazer a coleta. Agora, no momento que ele faz uma pós em análises clínicas, ele pode fazer. É a mesma coisa o farmacêutico quer fazer citologia, né? Que até hoje é uma briga com os conselhos de medicina. Para fazer citologia, tem que fazer uma especialização em citologia. Depois que tu faz uma especialização, um farmacêutico, acredito que como biomédico também, pode fazer as citologias, mas tem que fazer uma especialização. Ok? Sim, sim. Só foi uma curiosidade, sabe, professor? Mas até então eu não sabia. Tá ok, entendido. Tem uma dúvida aqui. Obrigada, Lívia. Quando o laboratório trabalha 24 horas, o que que eu aconselho? Em que sentido? Em sentido de jejum ou em sentido de horário? Quando trabalha 24 horas, o médico sabe que aquele horário é um horário adequado para pedir alguns exames. Então, teoricamente, ele deve saber interpretar os exames em relação à coleta, né? Tu vai coletar o tempo inteiro, não tem como tu evitar isso, né? Não tem como tu dizer para o paciente ou para o médico assim, não, o horário de coleta é das 7 às 9. Não, é um serviço diferenciado, é um serviço de 24 horas. Então, o médico vai saber interpretar aquilo dentro daquela forma, tá? A princípio, é assim que deve funcionar. Posição da coleta, tá? A posição da coleta, o paciente tem que ficar confortável. A dica que eu dou aqui é o seguinte: o paciente chegou falando para vocês, eu tenho medo de coletar, eu desmaio para coletar. Já deita a criatura. Que a pior coisa é tu pegar um paciente de 50, 60, 80 quilos, desmaiar e tu ter que carregar ele até a maca. Então é complicado. O paciente chegou e disse, eu tenho medo de coletar, às vezes eu desmaio, eu passo mal, eu não posso ver sangue. Então, eu já vou reclinar a cadeira aqui para ti, já vou te colocar na maca, tu vai ficar deitado, quietinho, tranquilo, sem problema nenhum. Então, já estou já sendo proativo em relação a isso. Tá? A gente não tem uma recomendação em termos de posição de coleta. Gente, tem o microfone aberto, aí se puder desligar, por favor. Um teste que eu lembro que precisa de uma posição horizontal é quando a gente vai fazer a coleta de renina. Tá? A coleta de renina, o paciente deve estar deitado no horizontal. Pode fazer. O paciente tem que ficar deitado no horizontal pelo menos 20 minutos, entre 20 e 30 minutos, para depois fazer a coleta do exame renina, tá? Às vezes a angiotensina a gente acaba coletando junto também, aproveita e já coleta nele deitado. Porque a explicação é, o corpo na horizontal, ele vai atingir uma homeostase circulatória em torno de 30 minutos após. A Lívia, amor dele. Esse exame é o único exame que precisa de uma posição de coleta específica. O Valentim. O Valentim. Atividade física antes da coleta não é recomendado. Vou na academia às 6 horas da manhã, faço minha musculação, minha natação. Eu não vou, eu estou escutando seja o aqui, que ó. for. Não, mãe, não pode ir. Por favor, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue, por favor, que está atrapalhando a aula. Por gentileza. Achei aqui, já mutei. Vamos lá. Então, a atividade física, ela interfere nos resultados laboratoriais.
tá? A gente tem que lembrar que a atividade física a gente vai queimar carboidrato, vai queimar glicemia. Então, eu tenho a chance de chegar com uma glicemia bem mais baixa do que seria a minha glicemia normal. Este é um exemplo. A atividade física, ela causa uma leucocitose fisiológica. E se tu fez peso, tem gente que treina forte, pega os pesão lá e manda ver. Quando faz bastante treinamento com muito peso, ou com peso, não precisa ser muito, mas com peso, muitas vezes as fibras musculares elas acabam rompendo, não rompendo a ponto de machucar, o rompimento natural do que o exercício faz, tá? Não sei se a palavra certa seria um rompimento, mas enfim, ela sofre um dano e ela acaba produzindo mais leucócitos. Inclusive, tem estudos que mostram que chega a dar desvio à esquerda, aumenta até o número de bastões. Porque para o organismo não deixa de ser uma agressão. Claro que é uma agressão saudável fazer exercício, mas aquele esforço extenuante, ele faz isso nas fibras musculares. Outro exame que vai ser influenciado pela atividade física é o CPK. CPK é o quê? Musculatura esquelética. CPK-MB, musculatura cardíaca. Então, o CPK é um exame que vai ser alterado se a pessoa fizer atividade física. Tá? Curva glicêmica. A pessoa tem que ficar no laboratório. Certo? Ah, não, eu vou em casa. Daí a pessoa chega em casa, começa a limpar a casa, começa a limpar o pátio, começa não sei o quê. Ah, eu só vou ali no centro. Ela foi caminhando, ela voltou caminhando. Então, quando vai fazer curvas glicêmicas, a pessoa tem que ficar em repouso, de preferência na sala do laboratório. Eu já tive um paciente que foi fazer uma curva glicêmica, ele não quis ficar no laboratório, voltou 2 horas depois, a segunda glicose deu bem mais baixa que a glicose de jejum. Isso pode acontecer? Pode. Tem situações patológicas que causam isso? Tem. Só que ele tinha ido nadar. Ele fez a coleta, foi nadar, nadou 50 minutos e depois voltou para fazer a segunda coleta. Aí eu tive que explicar para ele que isso não podia acontecer, etc e tal. Então, cuidado com as atividades físicas antes da coleta. Medicamento. Eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide sobre ele. Mas assim, drogas de abuso, bebida alcoólica, cigarro também são substâncias que alteram o resultado dos exames laboratoriais. É óbvio que um fumante, tu até pode dizer para ele, ah, se puder não fuma amanhã, mas tem fumantes que não vão conseguir. Beleza, vai ter que coletar, isso não é um critério de rejeição do paciente, tá? Até porque os exames dele vão estar sempre, ele vai estar sempre com fumaça, então vai estar sempre daquele jeito mesmo, tá? Agora, beber, a gente sabe que interfere, glicemia, triglicérides, tá? E uso de drogas, então nem se fala. Eu já peguei uma ex-paciente que chegou assim, não, esse braço aqui tu não coleta, porque esse braço é reservado para mim. E eu vi o braço dele uns 7, 8 picados, né? Aí eu tive que coletar no outro braço. Então também, mas é o tipo de situação que a gente não pode dizer, ah, não vou coletar, não posso dizer isso. Agora, é uma informação que eu tenho que passar para o setor de produção. Eu já coletei de paciente bêbado, ambulatorial, 7 horas da manhã, o cara borracho, um bafo de cachaça na cara da gente. Então, passei essa situação para o pessoal que ia fazer os exames dele, para ficar antenado. E eu coloco uma observação só se tu quiser ganhar um processo, não coloca nada, tá? É só uma informação interna, né? Para que a gente tenha um cuidado maior com aquele resultado de exame. Vamos adiante. Coleta do mesmo braço. Coloquei de novo para chamar atenção. Não se faz, ok? A gente tem que fazer uma higienização correta, com uma asepsia correta do paciente. A gente precisa aplicar o torniquete de uma forma correta. E cuidem com os contrastes radiológicos, principalmente quem vai fazer exames da tireoide. Os contrastes radiológicos, eles têm iodo. E o iodo é o combustível da tireoide. Opa, opa, calma, calma. Olha, se você assistiu essa aula até aqui, eu sei que tá muito boa, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Ela tem uma versão completa. Isso aqui é apenas um trechinho de uma aula completa, aliás, de um curso completo com várias aulas desse mesmo tema. Que demais, né? E eu posso te mostrar. Você quer ter acesso? Então fica comigo aqui rapidinho que eu vou te mostrar como é que você pode ter acesso a essa oportunidade única, tá bom? O que que você vai ter que fazer? Tá? Você vai ter que se tornar membro da UFAC. Eu quero te mostrar a UFAC. Prazer, eu me chamo Thiago Del Rey. A UFAC Brasil formou uma plataforma de análises clínicas, né, que é o método of a Class, uma plataforma que no lugar dos filmes da Netflix,
tem cursos, vários cursos. Então você não precisa mais comprar só um curso. Você pode comprar todos os cursos que você precisa em um único lugar, por um único preço. Que demais, né? Então a Alpha Class é uma grande Netflix com vários treinamentos, com grandes professores e palestrantes de todo o mercado, né? A gente nasceu de uma comunidade, então a gente entende, né, de análises clínicas muito bem, assim como você. Você vai ter acesso, dependendo do seu plano, a trilhas de gestão laboratorial, qualidade, bancada, área técnica, recepção, coleta, pré-analítico, né, até habilidades comportamentais, para que você vá além. Então, a Alpha quer te levar para que 2025 você tenha um ano de sucesso, né? Independente do ano que seja nesse vídeo, você pode alavancar sua carreira através do conhecimento, né? E você pode, inclusive, ter acesso a vários treinamentos de área técnica, marketing, jurídico, né? Pode assistir elas ao vivo, aulas gravadas, é você que manda tudo no seu tempo, sem nenhum anúncio. No seu tempo você consegue estar assistindo, fazer testes de conhecimento, se você tem uma equipe ou se você vai assistir sozinho. Você pode também ganhar até prêmios, porque tudo é gamificado. Então, se eu entro na plataforma, eu ganho um ponto. Se eu termino um curso, eu ganho um ponto. E eu vou estudar esses pontos, e no final do mês, se eu for o meu pontuador, eu levo prêmios, que vão desde certificado, né, que é um prêmio melhor do que esse, né, até também como jalecos, livros, equipamentos, kit de limpeza, inscrição para congresso. Tem muito prêmio na plataforma. E você consegue ver também uma novidade que tem no mercado, né, só na nossa plataforma, onde você pode ver a sua evolução, né, ou a evolução da sua equipe, de forma individual, quantas aulas, quantos meses, né, quantos certificados, quantos cursos, tudo isso em um único lugar, né? A gente tem network aí com laboratórios e profissionais do Brasil inteiro, então com certeza é um lugar onde, se você entrar, você vai estar se fortalecendo para que você possa se destacar ainda mais no mercado. Você acha que faz sentido essa proposta? Se você acha que faz sentido, legal, você pode acessar aqui o nosso link na descrição para ter acesso ou entrar em contato com a nossa equipe, que vai ser um prazer te receber e eu espero por você, porque eu tenho certeza, você é o próximo membro da UFAC. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.